Fala rapaziada do Le Gasolina, você também amigo aí, torcedor de outros clubes, o N Assis aqui com vocês. Nesse vídeo aqui, galera, quero falar um pouquinho aí sobre o Gustavo Morínigo, né? Nosso treinador. O que ele disse ontem de interessante na entrevista coletiva. A gente vai falar um pouco também da Copa Verde, tá? O clube do Remo vai enfrentar aí na quinta-feira a equipe do Trem. A gente vai conversar um pouco sobre isso também. E muito sobre o time remista. Como os jogadores podem mudar esse panorama que foi criado pelos próprios. A gente vai conversar aqui um pouco sobre isso também. Peço para você só se inscreva aqui no canal, já vai ativando o sininho para não perder nenhum vídeo nosso, tá? Lembrando o like, muito interessante ontem nossa campanha, estamos chegando aí a 1.500 likes. Esse vídeo aqui eu vou pedir bem menos, né? Vou pedir 1.000 likes. Mas você que deu o like ontem, dá o like hoje também, não tem problema nenhum. Se você não gostar do vídeo também, pode deixar um dislike. Eu sei que tem mucurento que assiste aqui o canal, né? São poucos, mas tem. E que deixam um dislike, mas tem alguns que gostam do nosso trabalho e deixam um like. Então, você não vai perder pros mucurentos, né? Então, já senta o dedão no like aí. Ajuda muito o nosso trabalho aqui também. E lembrando, tá, que esse vídeo é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Você ainda não se cadastrou na Bet Nacional? Se cadastra aí, tem Copa Verde, já começou, né, as quartas de finais ontem. A gente vai conversar muito sobre isso aí também. Se você não se cadastrou na Bet Nacional, clica agora aqui, primeiro comentário fixado, Bet Nacional, para você fazer sua fezinha. Hoje tem jogo do Real Madrid pela Liga dos Campeões, tem também aí, né, o outro jogo do Manchester City também pela Liga dos Campeões, então você pode acompanhar aí tudo isso e ainda fazer um dinheirinho extra na Bet Nacional. Clica agora aqui, primeiro comentário fixado. E esse vídeo também é patrocinado aí pela Quality Life. Se você ainda não foi lá no site da Quality Life, você pode fechar aí o seu plano de saúde e por apenas R$ 29,90, que é o preço mínimo aí para você fechar. Você também tem um bônus aí por ser inscrito aqui no canal. Primeiro comentário fixado tá o link aí da Quality Life. E no primeiro comentário fixado também tá o link aí, tá, do nosso parceiro aqui. Se você quer acompanhar esses jogos Real Madrid e também do Manchester City, entre em contato com a K3 Play, nossa patrocinadora aqui no canal. Se você quer fechar os pacotes de TV aí, entre em contato com a K3 Play. Aí, primeiro comentário fixado, tá o link do WhatsApp para você entrar em contato com eles, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bora falar agora um pouco sobre a entrevista do Gustavo Morínigo, né? Ontem ele foi apresentado oficialmente, falou alguns pontos interessantes. Eu assisti a entrevista e achei até algumas respostas dele bem agradáveis. E mostra muito o que ele vai fazer, mostra muito como ele vai trabalhar com os jogadores. Teve uma pergunta que foi mais ou menos assim, né, de um repórter, não tô lembrando agora o repórter. Ele falou se tinha algum problema, né, do Gustavo Morínigo pegar o bonde andando. Como é que eu posso dizer assim? Não montar o elenco do zero, né? Basicamente ele chegar e pegar jogadores que foram montados pelo treinador anterior, que no caso era o Ricardo Catalá. O Morínigo disse que não tinha problema nenhum, que ele veio para trabalhar, né? Que ele veio para tentar mudar aí o panorama do clube do Remo. Ele disse que isso aí não era problema e que ele trabalharia sem problemas nenhum referente a isso. Se ele é um grande treinador, é óbvio que isso aí não vai ter um problema. Mas isso não quer dizer que ele não vá no mercado buscar jogadores, né? Principalmente qualificar o elenco que vai precisar para a Série C. Se o Remo estivesse arrebentando, jogando futebol fino, o Remo também teria que contratar jogadores para a Série C. E agora, mais do que nunca, vai ter que fazer isso. E vai ter que ter dispensas também. Mas o Gustavo Morínigo disse que, por enquanto, ele quer analisar os jogadores, quer ver os jogadores, né? Vai conversar também com a comissão técnica permanente, referente a tudo isso, para ver quais os jogadores que servem para ficar para a Série C e também para o restante da temporada, e aqueles que inevitavelmente serão aí dispensados. Só que tem um detalhe interessante, eu quero muito falar aqui pro Gustavo Morínigo, tá? Tem alguns jogadores que já tem que ir pro banco imediatamente, independente se você conhece ou não. Marcelo Rangel, esse aí não pode ser titular na quinta-feira, não pode, esse goleiro não pode. Ele vive uma fase, não tem confiança nenhuma e é muito ruim. Se ele fosse um goleiro ruim e tivesse em boa fase, como por exemplo o Thiago Coelho, no Remo, teve uma fase boa no Remo, apesar de ele ser um goleiro limitado também, a gente até aceitaria. Agora,
Pô, o cara é um goleiro ruim, é um goleiro limitado. E ainda tá em uma fase, não tem por que manter no time titular. Outro também que tem que ir pro banco é o seu Ícaro. Esse aí tem que ir pro banco também. Não pode ser titular na quinta-feira. E outro também que tem que ir pro banco, e esse aí também, né? Eu fico até na dúvida desses três, né? É o senhor Ribamar. Esse aí. O Kelvin não tem nem que jogar, né? O Kelvin não tem nem que entrar em campo. Essa que é a verdade. Não vou nem falar do Kelvin. Perder meu tempo com o Kelvin aqui. O Ribamar tem que ir pro banco. Ah, mas o Ítalo não tem condições. Canu titular. Canu titular não interessa, não interessa. Se o Remo jogar com intensidade, o Remo vai conseguir abastecer o Canu. E ele tem mais qualidade que o Ribamar. O Canu, por mais que ele pareça um louva-a-Deus, que ele pareça o leadman, né? Que ele é grande, né? Alto, desengonçado, mas ele é melhor que o Ribamar. E eu não preciso nem te explicar, perder muito tempo do vídeo te explicando isso. É outro também que tá em uma fase. Aliás, o Ribamar, quando começou a carreira, já tava em uma fase, né? Sempre viveu essa má fase aí. Então, 3 jogadores já tem que ir pro banco, Morínigo. 3 jogadores já tem que ir pro banco. Inevitavelmente. Talvez assim o time melhore. Outra coisa, né? E outro ponto interessante também que eu gostei muito foi a pergunta até do meu amigo aí, o Luciano Rodrigues, que perguntou sobre o treino, né? Se o treino vai ser em 2 períodos, se vai ser apenas um período. O Morínigo disse que ele vai analisar ainda também a situação com o preparador físico dele. Se precisar, óbvio, né? Se ele achar que o elenco está muito abaixo da expectativa, ele trabalha com muita intensidade, ele mesmo deixou bem claro isso ontem, ele vai cobrar a intensidade do elenco, ele vai sim pedir para que o Remo treine em 2 períodos. Mas primeiro ele vai analisar. Ele chegou, né? Tem que analisar ainda. É uma pena que ele não tenha tanto tempo assim, né? Porque o incompetente do Tonhão ficou segurando o treinador quando não deveria segurar. E aí ele vai ter aí apenas esses 2 dias, ontem e hoje, para treinar, para preparar o elenco, para tentar preparar pelo menos psicologicamente esses jogadores para enfrentar o treino, tá? Então, ele disse que pode ou não trabalhar em 2 períodos, mas ele cobra muita intensidade dos jogadores. Se ele vê que os jogadores não estão trabalhando de maneira intensa, aí ele vai colocar, né, 2 períodos. E assim, seu Raimar, seu Renato Alves, se vocês querem continuar com essa preguiça, com essa falta de vontade, peçam uma rescisão de contrato, façam igual o Camilo, tenham hombridade. O Camilo, inclusive, já até fechou com o Figueirense. Tenham hombridade. Tenham hombridade. Vocês não estão fazendo favor nenhum pro clube do Remo. Se vocês não querem correr em campo, se vocês não querem se doar em campo, vão lá e peçam pra ir embora, pô. Não é feio não, cara. É feio é você ficar se arrastando em campo, entrando e se arrastando em campo. Isso que é feio, isso que é vergonhoso. Então tenham hombridade, peçam pra ir embora. Se vocês não querem jogar. Agora, se vocês querem mudar também o panorama aí, meu amigo, pode ter certeza que o nosso apoio terá. E um último ponto interessante, e não menos importante, foi o que ele falou sobre o apoio da torcida, né? Porque ele espera o apoio do Fenômeno Azul, ele sabe da pressão que ele está enfrentando, né? Que ele chegou, ele sabe, conhece muito bem a torcida do Remo, ele já enfrentou a torcida do Remo, não enfrentou uma torcida, por exemplo, no estádio Mangueirão lotado, ele não enfrentou ainda, ele não viu ainda, né? Aliás, ele não vai ter esse problema de enfrentar, ele vai ter isso a favor dele. E eu queria muito, Morínigo, que você conversasse com esses jogadores e colocasse na cabeça deles, diferente do que o Papelinho tentou colocar, que a torcida não é inimiga deles. A torcida do Remo não é inimiga de jogador nenhum. Se esses caras jogarem amanhã de uma maneira decente, eu não vou nem dizer bem, porque eu acho um pouco tempo para que o Remo mude, né? A não ser que os caras não quisessem mesmo o Cata lá, aí sim, mas não era o que eu estava vendo. É justamente falta de confiança, falta de treinamento, falta de várias coisas, né? E uma delas também é vergonha na cara. Mas você colocasse na cabeça desses jogadores de que se eles jogarem bem, o torcedor vai apoiar, o torcedor vai torcer e vai lotar o estádio. O torcedor do Remo ele é muito apaixonado. Ele só não tá indo no estádio totalmente porque esse time aí não merece. Essa que é a verdade. Se esse time estivesse jogando com intensidade, com vontade, que é o que eu espero na quinta-feira, eu tô até ansioso para ver esse jogo. Fazia tempo que eu não tava ansioso para ver um jogo do Clube do Remo. Eu quero ver como esses caras vão se comportar na quinta-feira contra o Trem. Então, se você quer, de fato, né, que o torcedor fique a favor, e vai ficar a favor, pelo menos nesses primeiros jogos, coloca na cabeça desses jogadores que eles têm que jogar e absorver o apoio positivo do torcedor. As críticas, elas vão acontecer.
Inevitavelmente. Vai ter torcedor que, por mais que esses caras metam 7-0, 8-0, só vai se conformar quando ganhar a Mucura. Tem torcedor do Remo que é assim, que o importante é vencer a Mucura. Isso eu não vou tentar mudar, até porque eu não sou fiscal de torcedor. Cada um age da sua própria maneira. Cada um pensa daquilo da maneira que lhe convém. Então, eu peço que você converse com esses jogadores e tente colocar na cabeça deles que a torcida do Remo ela não é inimiga deles. Muito pelo contrário. Aliás, muito pelo contrário. Tá? E, óbvio, temos que falar aqui um pouco sobre a mudança de postura, que eu espero que aconteça amanhã contra o Trem. Para ganhar o Parazão, você não precisa de técnica. Isso aí eu garanto para você tranquilamente. Eu vou te citar aqui os últimos 5 campeões. 2019, Clube do Remo, campeão, né? O Remo jogava um futebol lindo? Não. Mas era um time muito aguerrido e intenso dentro de campo. Tanto é que perde o primeiro jogo de 1-0 e ganha o segundo jogo de 2-0, jogando na base da raça, um jogo de chuva, muitos problemas, né? E o Remo não tinha toda essa técnica. 2020, Mucura, campeão em cima do Clube do Remo. Jogaram um futebol absurdo? Não, nenhum momento. Mas era um time com muito mais vontade e aproveitou as falhas do Remo naquela final, nos 2 jogos, né? 2021, Mucura campeão. Um dos piores times que eu vi ser campeão, aquele time da Mucura, de 2021. Mas era um time que jogava com garra, com vontade. Foi campeão revertendo um placar de 4-2, se eu não me engano, para a Tuna. 2022, Remo campeão. O Remo campeão de 2022, ele era um time que jogava um futebol fino? Muito pelo contrário. Aquele Remo campeão de 2022 passou praticamente todo o campeonato paraense sendo criticado. E no final ali, numa encaixada que o Bonamigo teve no time, né? A gente conseguiu ali ser campeão, mas não jogando o fino do futebol, mas com muita intensidade e vontade. Isso aí, não tem dúvidas nenhuma. 2023, Águia. Também não jogava o fino, era um time muito organizado dentro de campo. E que, por questões também de jogar de maneira muito intensa, foi campeão. Então, para ganhar o Parazão, você não precisa jogar um fino da bola. Muito pelo contrário, às vezes você perde por causa disso. Mas você tem que jogar todo o tempo ligado. E no 220 ali, com muita intensidade dentro de campo. E é isso que eu espero do Morinigo nesse momento. Depois, na Série C, ele vai ter que entender como a competição funciona. E se ele for um técnico de muita qualidade, ele vai conseguir tirar de letra, porque ele conseguiu tirar a Série B de letra. Então, se ele for um técnico que entende mesmo de jogo de bola, que eu acredito que sim, ele vai sim tirar a Série C de letra também. E vai pedir reforços, óbvio, porque não dá para jogar com esse elenco aí, e boa parte desse elenco a Série C do Campeonato Brasileiro. Uma última informação para vocês, né, referente à Copa Verde, é que ontem o Manaus eliminou o Tocantinópolis vencendo por 3-2 e vai aguardar o vencedor de Mucura e Rio Branco do Acre, que surpreendentemente, na minha opinião, eliminou o Águia. Por que eu tô falando desse jogo? Porque caso o Remo chegue na semifinal, o Remo vai enfrentar Manaus ou o vencedor de Mucura e Rio Branco, né, na semifinal. Então é o chaveamento do clube do Remo. O Remo, por sua vez, vai enfrentar aí o Trem e vai aguardar aí também, né, a definição, né, e vai aguardar também aí a definição do confronto entre Amazonas e Capital do Tocantins também, tá? Quem passar aí enfrenta o clube do Remo. Como eu disse para vocês, eu ia dar uma pesquisada e por enquanto, né, eu ainda não tive a informação de que, né, então, né, o clube do Remo pode enfrentar aí o Amazonas já nas quartas de final, que seria um jogão, né? Seria um jogo muito interessante da gente acompanhar. Aí a gente até ver mesmo como tá esse time do Amazonas, né? E até mesmo para a gente testar também a força do nosso elenco e como o técnico Morínigo ele pode ter dado ou não, né? Uma evolução para esse time. Deixa aí os comentários, eu quero muito saber sua opinião sobre tudo isso. A Copa Verde aí tá acontecendo, né? Essa definição das oitavas de finais vai ser nessa semana. Provavelmente na semana que vem já teremos as quartas, né? Porque não temos jogos dos campeonatos estaduais do meio de semana. E por falar em campeonatos estaduais, o Remo enfrenta no domingo às 4 horas da tarde, né? A equipe do Santa Rosa. E o segundo jogo vai ser às 5 horas no dia 16, sábado,
o jogo da volta contra o Santa Rosa. Os 2 jogos serão no estádio Bainão. Então, o Santa Rosa aí vai mandar o jogo no estádio do Bainão, até pela questão da renda, né? Para o Santa Rosa é muito viável aí essa renda. A primeira renda provavelmente vai ser do Santa Rosa, então é muito viável. Eu tô falando isso aqui porque o Santa Rosa poderia mandar o jogo no CT do Castanhal, né? Que era onde ele tava mandando. O Santa Rosa não tem um estádio, né? Então ele tava mandando os seus jogos ali. Ele tava intercalando, né? Inclusive. Então, Santa Rosa optou por jogar no Bainão. Tava tendo um estudo para jogar no Mangueirão, mas viavelmente, né, pela questão financeira, o Santa Rosa preferiu jogar no estádio Bainão. Deixa aí no comentário, eu quero muito saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.